A criança está com febre. E agora? O que é que a gente deve fazer? Qual é a dose do paracetamol? Quantas gotas a gente coloca? Quantas gotas é da dipirona? Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero esclarecer para você tudo o que você precisa saber sobre crianças com febre, o que fazer. Mas para isso eu preciso que você assista esse vídeo até o final e não perca nenhum detalhe importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo ao Descomplica Enfermagem. Esse material tem como referência o IDP, que é o protocolo do Ministério da Saúde, que ele relata sobre as doenças e as condutas ao atender crianças de 2 meses até os 5 anos de idade. Uma criança chegou para você, uma criança de 4 anos chegou para você, os pais dessa criança chegou com queixa relatando que ela estava com febre. Ou então você, através da sua anamnese, do seu exame físico, você constatou que essa criança estava com febre. Primeiro, qual é o valor de referência da febre? Quando tiver maior do que 37,5, certo? E aí, óbvio que vai ter as classificações desta febre. O primeiro fato que você deve se atentar ao receber uma criança com febre é saber se a área que você está atendendo é uma área de risco para malária ou não. É uma área com risco ou é uma área sem risco? A conduta muda? Sim, a conduta muda. Nós vamos abordar nessa aula a conduta de febre quando o paciente, o local não tem risco para malária. Mas tendo risco para malária, a criança com febre, você vai precisar fazer o teste da gota espessa e os testes rápidos ali. Se for positivo, você vai precisar especificar e além disso você tem que saber quanto tempo esse paciente está com febre. Se for mais de 5 dias, você vai perguntar se está tendo febre todos os dias ou não. Mas, Ivo, a criança não é de uma área endêmica para malária. Qual vai ser a conduta? Pois bem, se a criança não é de área endêmica para malária, você precisa classificar a febre. E é o que eu vou te ensinar agora. Para classificar se é um estado febril, se é uma febre mais grave, você precisa identificar os sinais de alarme. Por exemplo, existem 3 sinais de alarme que você deve se atentar para saber se sua criança está grave ou não. Qual é o primeiro? Rigidez de nuca. Rigidez de nuca é um sinal de alarme que essa criança é grave. Segundo sinal é petequias. Tá vendo essa criança aqui, ó? Tá vendo que ela tá cheia de manchinhas vermelhas, tá vendo aqui, ó? Cheia de manchinhas vermelhas, tá vendo aqui? Pronto, olha aqui, ó. Em todo o corpo dela. Isso daqui são petequias. Crianças com febre, com petequias, é mais um sinal de alarme, certo? E outra coisa é o abaulamento das fontanelas. Fontanelas é aquele buraquinho que tem aqui, aquela região mais abaulada, que é o encontro do osso frontal com o osso parietal. E nas crianças, elas ficam mais abauladas, certo? Se tiver muito abaulada, é mais um sinal de gravidade. Então você precisa, diante da criança com febre, não é área de risco para malária, procura esses 3 sinais. Rigidez de nuca, petequias e abaulamento das fontanelas. Se a criança não apresentar nenhum destes sinais, não tem rigidez de nuca, não tem petequia, não tem abaulamento de fontanela, você classifica apenas como uma doença febril. É uma doença febril. Qual é o tratamento diante de uma doença febril? A gente vai dar o antitérmico, dipirona, paracetamol, já eu explico para vocês qual é a dose. A gente vai informar para os pais quando é que eles devem voltar, aparecer algum sinal de gravidade, se a febre não estiver passando, se a criança convulsionar. Sempre quando a criança piorar, os pais devem retornar ao serviço de saúde. A gente vai dar um segmento de até 2 dias. Se essa febre perseguir, a gente também retorna. E também nós vamos investigar caso essa criança apresente febre por mais de 5 dias. Ivo, e se a criança, porventura, apresentar os sinais de alerta? Se ela apresentar rigidez de nuca ou abaulamento, ou as petequias. Se a criança apresentar qualquer um destes sinais, nós vamos classificá-lo como uma doença febril grave. Ivo, a conduta vai mudar? Sim. A gente, diante de uma doença febril grave, a gente vai precisar dar a primeira dose do antibiótico recomendado e isso fica a parte da conduta médica.
tá certo? Nós vamos tratar a criança para evitar hipoglicemia. Por quê? A febre acelera o metabolismo do corpo. Se ela acelera o metabolismo, aumenta o consumo de glicose. E a hipoglicemia é uma das causas de parada cardiorrespiratória na criança. Criança com febre e com estes sinais de riscos, vamos avaliar a glicemia do paciente. Vamos dar antitérmico se a temperatura estiver maior do que 38. Já eu falo qual é o antitérmico que a gente vai dar. E a gente vai referir urgentemente para o hospital. Criança em um estado febril grave, o tratamento não é na unidade básica de saúde. O tratamento é hospitalar para dar investigação, porque essa paciente é um paciente grave. Eu quero que você entenda neste momento, saiba diferenciar quando é que é um paciente grave e quando o paciente não é grave. Esse é um dos principais objetivos desta aula. Ivo, e quanto à dose dos medicamentos, a dose dos antitérmicos? Caso você for dar para o seu paciente o paracetamol, a dose do paracetamol é o seguinte, é 1 gota por quilo. Então, se o paciente tem, porventura, 7 quilos, a gente vai dar para o paciente 7 gotas, né, por via oral, de 6 em 6 horas. Se é um paciente de 15 quilos, você vai dar 15 gotas. Se é um paciente de 20 quilos, você vai dar 20 gotas. O paracetamol, a quantidade de quilos, é a mesma quantidade de gotas e de 6 em 6 horas. Agora, Ivo, e se o paciente estiver tomando paracetamol? Qual vai ser a dose do paracetamol? O paracetamol vai ser diferente. O paracetamol, a dose, a quantidade de gotas do paracetamol é sempre metade da quantidade do peso. Então, se o paciente ele tem 8 quilos, a gente vai dar 4 gotas. Se o paciente tem 20 quilos, a gente vai dar 12 gotas. No paracetamol, a quantidade de quilo é igual à quantidade de gotas. Na dipirona é a metade. A quantidade de gotas é a metade do quilo do paciente. Então, a cada 2 quilos, a gente dá 1 gota. Paciente de 10 quilos, 5 gotas. Paciente de 20 quilos, para paracetamol, 20 gotas. Para dipirona, 10 gotas. Eu quero que isso tenha muito claro na sua cabeça, certo? E continua também de 6 em 6 horas, se necessário, tá bom? E claro, na apresentação de 500 mg por ml. Existe a possibilidade também de dar ibuprofeno para este paciente. E ibuprofeno vai ser o seguinte, é o dobro do peso. A quantidade de gotas é o dobro do peso. Então, se o paciente tem 10 quilos, nós vamos dar 20 gotas. Se o paciente tem 7 quilos, a gente vai dar 14 gotas. É sempre um número duplicado, tá certo? E é importante salientar também que só deve ser usado em crianças maiores de 6 meses de idade, excluindo o diagnóstico de dengue, tá certo? E nas crianças que são alérgicas à dipirona e o paracetamol. É alérgica à dipirona e paracetamol, uma das possibilidades é utilizar ibuprofeno. Aí lembra, o ibuprofeno é sempre, a quantidade de gotas é o dobro da quantidade de peso. Mais uma vez eu ressalto, esse é o material utilizado como referência dessa aula. Agora vem cá, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sabe manejar e os cuidados que você deve ter diante do paracetamol, diante do ibuprofeno, diante da dipirona? Pois bem, se você quer dominar os medicamentos, eu recomendo para você esse material, esse guia prático de medicamentos para enfermagem. É um material completo que você vai carregar no seu bolso, no seu computador e vai levar para onde você quiser. Tem mais de 100 medicamentos falando sobre a posologia, indicação, contraindicação e os cuidados de enfermagem. Eu recomendo fortemente que você baixe esse material. Vou deixar ele disponível na descrição do vídeo. Certo, pessoal? Beleza? Agora vem cá, gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo e eu consegui te ajudar de alguma forma, vou pedir para você deixar o like, clicar no botão de gostei, inscreva-se agora no canal Descomplica Enfermagem, nosso canal que cada vez mais cresce e arrasta seguidores do Brasil inteiro em enfermagem. Vamos lá! Agora eu vou pedir para você que está me assistindo a maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem. Tem uma playlist aqui só sobre medicamentos. Vai lá, assiste essa playlist. Vamos maratonar o Descomplica Enfermagem. Vai! Maratona, maratona! Te espero no próximo vídeo. Valeu!